Opa, então vamos lá. Mais um problema da DMTech. Esse é aquele típico problema de conjuntos numéricos. Eu vou precisar fazer um diagrama e tentar desenvolver isso aí a partir do meu diagrama, tá? Teve até um aluno aí que falou lá no grupo, lá, se perguntou, professor, mas eu preciso estudar bastante isso aí? O conselho que eu dei a ele foi o seguinte, cara, estuda, porque não vai a DMTech cobra esse tipo de problema aqui com diagrama de Venn, né? A gente chama isso aqui de diagrama de Venn. Questões de conjuntos numéricos. Então, é importante a gente estudar isso aí bastante. E eu estou trazendo essa questão aí hoje para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Questão na tela que a gente vai começar a desenvolver a partir de agora, tá ok? Então, o problema é o seguinte. De um conjunto de 10 mil computadores, então tem um total de 10 mil computadores, 4 mil deles apresentam problemas de imagem. 2.800 tem problemas de som e 3.500 não apresentam nenhum problema, tá? Sabe-se que alguns aparelhos apresentam mais de um problema ao mesmo tempo. Com isso, podemos afirmar que o número de aparelhos que apresentam somente problemas de imagem é superior a 3.205 e inferior a 3.425. E aí, será que isso é verdade? Então ele quer saber aí o número de aparelhos que apresentam somente problemas de imagem. E aí? Então, vamos lá. Beleza, então, voltando aqui, percebe aí que eu tenho 10 mil computadores. Eu tenho computadores que têm problema de imagem, tem problema de som e computadores aqui na minha intersecção que tem tanto problema de imagem quanto problemas de som, tá? Então, como é que a gente descobre isso aí? O número de computadores que tem apenas, exclusivamente problema de imagem. Então, não pode estar na minha intersecção nem pode estar no som. Então, tem que ser computadores que têm apenas problema de imagem. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é tentar descobrir o número de computadores que tem algum tipo de problema, incluindo a minha intersecção, tá? Então, como é que eu vou fazer? 4.000 tem problema de imagem, 2.800 tem problema de som. Então, quantos tem algum tipo de problema? Pode ser imagem e som ao mesmo tempo, pode ser só imagem, pode ser só som. Então, vamos lá, vamos somar isso aqui. 4.000 mais 2.800, isso aqui vai dar 6.800. Beleza? Então, eu tenho 6.800 computadores que tem algum tipo de problema, beleza? Incluindo imagem e som ao mesmo tempo, beleza? Então, vê se você concorda comigo. Se eu tenho 6.800 que tem problemas de imagem, de som e de imagem e som também, então, ele me fala aqui que tem 3.500 que não tem nenhum dos problemas. E eu tenho 10 mil computadores, então vê se você concorda comigo. Se eu pegar os 10 mil computadores e tirar os que não tem nenhum problema, eu vou descobrir os computadores que têm problema de imagem ou problema de som. Deu para entender? Beleza, então vamos fazer isso aqui, Eu vou ter aqui, 10 mil computadores, 10 mil, menos 3.500 computadores que não tem nenhum dos problemas. Isso aqui vai me dar 6.500, ok? Bom, então acabei de descobrir aqui que eu tenho 6.500 computadores que ou tem problema de imagem ou tem problema de som. Mas já você não acabou de descobrir isso aqui, aqui eu tenho todos os meus computadores que têm algum tipo de problema, incluindo com a minha intersecção. Por quê? Porque a intersecção eu repito, tá? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. Digamos que eu tenho aqui dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. A gente vai colocar elementos nesses meus conjuntos. Por exemplo, se eu tiver os elementos dos números pares, por exemplo, eu vou ter alguns números pares, 2, 4, 6 e 8. Bom, terminei aqui. Agora eu vou ter os elementos desse conjunto, são os elementos que são múltiplos de 3. Por exemplo, se eu tiver aqui, 3, 6, 9, 12 e aí segue, tá? Então, percebe que a minha intersecção ela aparece nos dois conjuntos, então esse é um valor que eu acabo repetindo, tá? O 6 está aqui nesse conjunto e o 6 também está aqui nesse conjunto, não é verdade? Então, eu tenho 6 nos dois conjuntos. Isso aí eu acabo repetindo. Por isso que a intersecção, às vezes, a gente acaba contando mais de uma vez. Por isso que esse meu valor, ele deu um pouquinho maior. Essa junção aí desses dois valores. Deu para entender? Então, realmente, isso aqui eu estou contando com a minha intersecção, com o que passou da minha intersecção. E aqui eu estou contando o número de computadores com problema de fato. O número de computadores com problema. Então, quanto seria a minha intersecção? Você concorda comigo que a minha intersecção, o que tem em comum entre os dois conjuntos, que eu falei para você que geralmente a gente repete, seria a diferença desses dois? Então, se eu fizer aqui, 6.800 menos 6.500, isso aqui vai me dar exatamente
300. Portanto, 300 seria aqui a minha intersecção. Então, eu tenho 300 computadores que têm problema tanto de imagem quanto problema de som. Beleza? Então, deu para entender? Então, precisei descobrir isso aqui, eu fiz a diferença disso. Eu provei para vocês, né? Então, em dois conjuntos, por exemplo, a minha intersecção ela pode repetir, às vezes eu acabo contando mais de uma vez. Então, eu faço a diferença para poder descobrir qual é a minha intersecção. Minha intersecção aqui seria 300, tá? Então, com isso, a gente pode concluir o seguinte, que o número de computadores que tem apenas problema com imagem seria, ó, aqui a minha questão, ela diz que eu tenho 4.000 computadores com problema de imagem, mas aqui eu já tenho 300 na minha intersecção. Então eu vou ter aqui, ó, 4.000 menos 300, tá? Isso aqui vai me dar exatamente 3.700 computadores, ou seja, eu tenho 3.700 computadores exclusivamente com problema de imagem, tá? Então, ó, se a gente for ver aqui, ó, se eu for juntar isso aqui mais a minha intersecção, realmente vai dar 4.000, beleza? Então, não tá errado, mas eu quero saber exclusivamente com problema de imagem, então eu tenho 3.700 computadores. Isso aí é o que a questão tá querendo. Ele falou que esse meu valor aqui vai ser maior do que 3.205, verdade, e é menor do que 3.425, não é verdade, portanto, essa minha afirmação aqui, ela seria falsa. Beleza, pessoal? Então, o conselho que eu dou para vocês é o seguinte, treina bastante esse negócio aí, treina bastante esses problemas, porque isso aí cai demais na DMTech, tá? Não é tão recorrente, por exemplo, como problemas de porcentagem, de regra de 3, de geometria plana, sei lá, tipo triângulo. Triângulo não vai cair uma questão de triângulo. Mas é importante saber, tá? Porque já imaginou uma questão desse tipo, você não saber responder, você acaba perdendo a questão por inteiro, beleza? Então, treina bastante isso aí, volta na playlist, já tem algumas aulas em que eu respondi questões de conjuntos numéricos, isso aí é super importante, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Segue a gente no Instagram, inscreve no canal, ativa o sininho, dá um joinha aí e deixa um comentário aí se você gostou da aula, se eu conseguir te ajudar, beleza? Então até a próxima aula, tchau, tchau.